Bom dia, queridos, que a graça do bom Deus esteja sobre todos. Estamos no último domingo de 2017, último dia e último domingo do mês ou do ano, né? E nós temos que dar graças a Deus por 2017. Mesmo que você tenha tido lutas, muitas lutas foram transformadas em vitórias, algumas, como mandei mensagem para alguns, ainda estão em processo de transformação. Mas luta é o caminho através do qual Deus nos dará vitória, não é? Então, nós temos que agradecer a Deus. A jornada do ano, temos que agradecer a Deus cada dia do ano, temos que agradecer a Deus as vitórias, as lutas, temos que agradecer a Deus todas as coisas boas, preciosas que Ele nos deu ao longo desse ano, e mesmo aquelas coisas que não compreendemos, difíceis de processar, mas sabemos que Deus sabe o que tem feito, sabemos que Deus sabe o que está fazendo, e as obras de Deus são perfeitas, os caminhos de Deus são perfeitos, e nós podemos nos alegrar diante dEle. Então eu queria convidar você para começar esse momento de culto, fechando seus olhos e orando a Deus com gratidão. Nós temos que agradecer o dia novo, agradecer a semana que fecha, nós temos a agradecer esse ano que passou. Então, dá um louvor a Deus pelo ano de 2017, dá uma expressão de gratidão no altar de Deus, pelo fechamento de mais um ano da sua vida, e você tem a alegria de estar vivo, você tem a alegria de existir, você tem a alegria de ter paz no coração, você tem motivos para agradecer esse ano, não tem? Então fala com Deus agora, esteja aí um tempinho, fazendo uma oração especificamente de gratidão por 2017. Vamos começar assim, expressando diante de Deus, que somos gratos, porque Ele tem sido fiel até aqui. Nós oramos em nome de Jesus a Ti, Senhor. Falamos, Pai, contigo de todo o nosso coração, porque Tu tens sido fiel. E na Tua fidelidade, o Senhor nos deu mais um ano. Podemos, Deus, completar no nosso calendário, na nossa contagem de tempo, mais um ano. O Senhor que é eterno, que vive na realidade atemporal, o Senhor que do princípio ao fim o Senhor que é o começo, meio e fim. Pai amado, diante de Tua grandeza, diante de Tua supremacia, nós admirados damos louvores, Deus. Nós que vivemos sujeitos ao tempo, Pai, nos alegramos em saber que o Senhor controla a vida, o calendário, o tempo nas mãos. Nos alegramos no Senhor, Te adoramos de coração, porque na Tua bondade e misericórdia o Senhor nos deu a graça de completar mais um ano. O Senhor nos deu paz ao coração, o Senhor nos deu alegria de viver, o Senhor nos deu ânimo, Pai, o Senhor nos deu esperança todos os dias desse ano. Nos momentos mais difíceis, o Senhor encheu nossa alma de esperança, renovou nosso ânimo e nos ajudou a continuar a jornada. Glórias ao Teu nome, por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Teu amor, por Tua graça, Deus amado, infinita, por Tua misericórdia que se renovou cada manhã e se renova mais uma vez. De coração nos alegramos na Tua presença agora, Pai. Recebe o culto que queremos Te ofertar, recebe a gratidão do nosso coração. Oh Deus, encha a alma de cada um aqui de ânimo e esperança para esse outro ano que começa amanhã. Que seja, Deus, um tempo de bênçãos, um tempo de grandes alegrias, e que a obra do Senhor continue sendo aperfeiçoada em nós. De todo o nosso coração oramos, de todo o nosso coração nos reunimos como igreja para cantar louvores ao Teu nome, para cultuar ao Senhor, para oferecer-Te, Deus amado, nossa vida, nossa devoção. Em nome de Jesus oramos a Ti, Senhor. Amém. Então vamos ficar de pé, porque Deus tem nos dado força, porque Deus tem nos dado ânimo. Ele diz: exalta-te, Senhor, na Tua força. Nós cantaremos e louvaremos o nome do Senhor, porque Ele nos tem dado força para viver. Vamos cantar a Ele. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Ó Deus, nós, de fato, entramos em Tua presença, Senhor, com louvores e ações de graças, pois sabemos, ó Deus, que em tudo e em todas as coisas nós dependemos de Ti, ó Pai. Não há boa dádiva que não venha do alto, e tudo aquilo que temos e recebemos vem do Senhor, fruto da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor para conosco. E por isso, ó Deus, no último dia deste ano de 2017, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações gratos a Ti, por tudo aquilo, ó Senhor, que fizestes por nós. Mesmo sabendo que nada merecemos, mas tudo temos recebido das Tuas mãos. E por isso nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu santo e bendito nome. E acima de tudo, por aquilo que és. Tu és Deus, Senhor, soberano. E nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Porque, Senhor, Te conservas longe e Te escondes nas horas de tribulação, com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Ele, o perverso na sua boca não investiga, que não há Deus são as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos em todo tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca, eles a têm cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida aos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Agora ele muda a realidade. Ele volta ao equilíbrio, ao ponto certo, e a ler a vida da maneira correta. Até aqui, ele leu a vida numa perspectiva negativa, numa perspectiva de uma teologia ruim. Agora, trazendo sua vida para uma base que é uma boa doutrina, boa teologia, ele diz, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração, tu lhe acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Esse salmo, como falei aqui no longo da leitura, ele está dividido em duas posições teológicas. Uma ruim, uma teologia negativa, e outra, uma teologia boa. E ele nos mostra como uma compreensão correta de Deus faz diferença na vida.
como um entendimento correto sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz diferença para nós na nossa vida. Crer nas coisas erradas sobre Deus vai roubar de nós o rumo certo da vida, vai roubar de nós a esperança verdadeira, vai roubar de nós o ânimo de viver. A teologia errada te coloca na vida numa posição de quem vai reclamar de Deus, de quem não vai entender os caminhos de Deus, de quem vai perder Deus de vista, ou vai te colocar do lado dos ímpios. Aqui ele fala de alguém ímpio, de homens maus, de pessoas erradas, desonestas, malignas, prevalecendo na vida. E ele então também fala de um cidadão, que é ele o autor do Salmo, que está revoltado, angustiado, e na verdade ele parece estar se colocando na cadeira de pessoas que não são ímpias, mas que olham a prosperidade do ímpio e se revoltam com isso e reclamam com Deus da posição que Deus assume em relação a essas pessoas e a maldade que há no mundo. E depois ele apresenta alguém que tem a fé correta, que tem a esperança certa, alguém que olha para Deus, entende quem Deus é, entende o que Deus faz, que entende os caminhos de Deus e faz então uma afirmação do poder da ação de Deus e externaliza, expressa, mostra os efeitos dessa esperança verdadeira que podemos depositar em Deus. Ele diz no Salmo: por que, Senhor, te conservas longe? Te escondes nas horas da tribulação. Olha que afirmação dura ele faz sobre Deus. Deus se esconde na hora da tribulação. Já pensou? Aliás, você já teve esse tipo de pensamento também? Parece que na hora que o negócio ficou feio, Deus sumiu, Deus fugiu. Há pessoas assim, na hora em que mais precisamos delas, elas saem de perto. Quando tudo vai bem, você pode contar com eles, são amigos. E aqui agora ele está tomado de uma sensação de que Deus faz isso. Ele está dizendo que Deus fica longe. Aí ele olha para o ímpio, ele diz com arrogância, ele persegue o pobre, para que sejam presas das suas tramas. O perverso se gloria na cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Deus. O perverso na soberba não investiga, ele diz que não há Deus, ele se torna ateu. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os juízos. Ele diz que são pessoas inalcançáveis, inatingíveis pelos juízos, não acontece nada de ruim com elas. Fala da arrogância, da boca delas cheias de maldição, das armadilhas que armam, dos planos que elaboram e tudo dá certo, planos de maldade. Nós podemos classificar aqui este salmo, nessa primeira parte que ele está com uma, vamos dizer aqui, teologia ruim, que ele desenvolve aqui 6 linhas teológicas. A primeira delas é a teologia do Deus distante, a teologia da alienação de Deus. Ele pinta aqui como se Deus estivesse alienado. Deus não vê as coisas que acontecem na terra. Deus, ele diz, se conserva longe. Deus é o Deus distante. Nós podemos tropeçar elaborando uma teologia de Deus como sendo um Deus distante, como sendo um Deus que não vê porque está muito longe, um Deus alienado das realidades que se passam na terra. Primeiro, o coração dele adoece com isso, ou ele está, na verdade, descrevendo o sentimento do seu coração em alguns momentos da vida, a sensação dele em alguns momentos da vida. Ele está descrevendo a sensação de algumas pessoas em relação a Deus e as coisas ruins que acontecem na vida. Ele diz assim: o problema é que Deus é distante, Deus está muito longe e ele não vê as coisas acontecendo. Segunda linha teológica, ele fala de uma teologia, de uma hesitação divina,
de um Deus que tem medo. Versículo 3 ele diz: o perverso se gloria na cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E o que Deus faz? Nada. Ele diz: o problema não é que ele está distante, o problema é que ele tem medo de agir. O pessoal fala e ele não faz nada, eles blasfemam, falam contra ele, mas ele não faz nada. Ele tem medo de agir. Depois ele fala da ideia, da teologia de um Deus fraco, de uma ideia de incapacidade divina, quando ele diz que são prósperos os seus caminhos, quando ele diz que o perverso na sua soberba não investiga, e diz que nem existe Deus, que prospera no caminho o tempo inteiro, e que muito acima dele estão os teus juízos. Ele vai dizer que Deus é esse Deus fraco. Ele não age, ele não julga, ele não interfere, ele não move, ele não mexe nada, ele não faz o que tem que fazer. Ele diz que Deus é um Deus inoperante. Ele desenvolve aqui, nas suas emoções, num dado momento, uma teologia de uma inoperância divina. Ele diz que o ímpio ridiculariza tudo e todos. E no versículo 6 ele diz assim: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Ele está dizendo que Deus não vai fazer nada com ele, que ele pode roubar, matar, mentir, trapacear, que ele pode explorar, ele pode fazer maldade. E aqui é interessante, ele diz de geração em geração, ou seja, ele é corrupto, desonesto, violento, o filho dele vai continuar as maldades que ele faz, o neto vai continuar a maldade, e o ímpio diz assim: de geração em geração eu vou ser assim, e não vai acontecer nada comigo. E ele está dizendo: Deus, o Senhor não intervém, não faz nada diante dessa situação. A ideia de uma inoperância divina. Depois ele vai falar da ideia de que Deus é, na verdade, indiferente. A sensação de que Deus é indiferente. Ele diz que o ímpio rasteja, abaixa em seu poder, e no poder do ímpio caem os necessitados. Que Deus está vendo o necessitado caindo na mão do ímpio, que Deus está vendo o ímpio prosperando sobre aquele que é carente, que é fraco, vulnerável, o mal prevalecendo sobre o bom. E aí ele diz: Deus está com os braços cruzados, indiferente a tudo isso. Ele vê, mas não se comove. Ele vê, mas não se move. Ele vê, mas assiste passivo a todas as coisas erradas que acontecem. E a sexta teologia errada que ele desenvolve é a teologia de que Deus esquece, a amnésia divina. Ele diz assim: qual é o problema? Será que Deus está distante? Deus tem medo de agir? Deus não tem capacidade de agir? Deus é um Deus paralisado de fato? Ou ele vê, pode agir, é forte, mas ele é indiferente, não se importa? Aí ele chega a uma outra conclusão e diz assim: Deus esqueceu. Versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Deus foi fazer outras coisas noutro lugar do universo e esqueceu, não voltou aqui. Isso acontece com a gente, não é? Você vai no supermercado comprar sabonete, compra um monte de coisas, menos o sabonete que você foi comprar. Estava ocupado demais, preocupado com outras coisas, e você esquece o que tinha que fazer. Então ele diz: esse é o problema de Deus, ele muito ocupado no cosmos, então o ímpio fica à vontade. Porque Deus é um Deus que esquece, ele vê aqui, aconteceu, e ele não vai fazer nada, vai esquecer, e vai virar as costas, virou o rosto, foi fazer outras coisas, se ocupou e esqueceu. Esse tipo de raciocínio pode colocar as pessoas em dois grupos. Num grupo de pessoas que fazem coisas erradas à vontade, despreocupadas com Deus. Ou num grupo de pessoas que ficam na vida revoltadas com Deus.
porque acham que esse conceito, que esse pensamento, que esses raciocínios estão corretos, que esta é uma maneira correta de ler a vida e de olhar para Deus. É isso que está acontecendo, esta é a realidade até aqui. Talvez muita gente chegou ao final de 2017, lendo o ano, tomado dessas conclusões. Deus é distante, Deus é covarde, Deus é fraco, Deus é inoperante, Deus é indiferente, Deus é esquecido e não lembra mais de nada que o sujeito fez lá atrás. Mas agora, você vai perceber que, na verdade, ele faz uma virada no coração dele. No versículo 14, até aqui ele falou dele, das sensações humanas. Até aqui ele falou dos sentimentos de algumas pessoas piedosas que não conseguem olhar corretamente para Deus e que estão tomadas desses sentimentos. Até aqui ele falou do ímpio que fica à vontade para fazer suas coisas erradas, porque ele pensa, se ele não se preocupa, ele não se importa com a opinião de Deus em nada. Mas agora ele faz uma virada. Ele tira os olhos dos homens, ele tira os olhos das leituras humanas da vida e coloca os olhos em Deus. E ele diz, tu, porém. De quem que ele estava falando? Se agora que ele vai falar de Deus. Ele estava falando de Deus, mas a partir de si e dos sentimentos humanos, das leituras humanas erradas. Agora ele vai falar de Deus a partir da revelação que Deus dá de seu próprio ser. E aí ele vai dizer, tu, porém, tens visto. Deus, ele está dizendo, Deus vê. Deus vê. Deus não é distante, Deus não é covarde, Deus não é fraco, Deus não é inoperante, Deus não é indiferente. Ele diz, tu, porém, tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor humana. Deus é um Deus que vê a dor humana. Deus é o Deus que vê o trabalho humano. Deus é o Senhor que atenta, não somente vê, mas Deus atenta. Porque só ver não resolve, não é? Só ver. Você vê a outra pessoa padecendo necessidade. Viu. Mas o que é que você fez? Quando ele diz que Deus vê, mas quando ele diz que Deus atenta, aí ele já está dizendo que Deus presta atenção, Deus olha, Deus se importa, Deus se move na direção das pessoas que estão padecendo trabalhos e dor. E aí ele expressa uma terceira verdade, para que possas, ou para que o possas fazer o quê? Olha aí versículo 14, para que ele o possa tomar em suas mãos. Deus olha, Deus atenta para que ele possa tomar nas suas mãos. Essa é a teologia verdadeira. Deus olha, Deus vê. Nós temos aqui, amados, na verdade, na revelação do Salmo, esse contraste do Deus distante, Deus covarde, Deus fraco, Deus inoperante, Deus indiferente, Deus esquecido, que é a ideia humana, que são as sensações humanas, em contraste com a revelação verdadeira de Deus, que Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus ativo, o Deus que ergue a mão, o Deus que vê, o Deus que cuida, o Deus que intervém e acode ao necessitado, o Deus que governa, o Deus que fortalece, o Deus que julga, o Deus que encoraja, o Deus que não esquece. É o Deus verdadeiro, é o que Ele vai dizer no Salmo. Olha só o que ele vai falar a partir daqui. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do pobre. A ti se entrega. Você pode se lançar nas mãos de Deus. Você vai olhar para a vida, você vai ver o ímpio e vai ser tentado a andar no caminho do ímpio. Mas em nome de Jesus, não faz isso. Se entrega nas mãos de Deus e confia nele. Ele vai dizer, você pode se entregar. Ele é o defensor do órfão. Versículo 15, ele pede, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares.
até não encontrar mais nada, Deus vai medir, analisar e julgar a maldade dos ímpios. Ele diz no 16, o Senhor é Rei eterno, Ele reina, Ele governa, Ele não está distante, Ele não foi para um outro lugar do cosmos, Ele não foi para um outro quadrante cósmico e esqueceu-se da terra. Deus está presente, reinando sobre a história. Da sua terra, somem-se as nações, Ele diz. Versículo 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração e lhe acudirás. Essa é uma verdade ao longo da vida, amados. Quando olhamos para a vida, nós vamos ver maldade, impiedade, pessoas se posicionando como se Deus não julgasse, pessoas prosperando em seus intentos maus, pessoas, o maligno prevalecendo, a injustiça tantas vezes prosperando, crescendo mais e mais. A tentação será olhar para a vida e analisar Deus de forma equivocada. Mas esse salmo é uma chamada para você olhar para o céu e não para a vida, olhar para Deus e não para os homens, olhar para a Escritura e não para a vida, e ler Deus a partir de sua revelação. E aqui, na revelação divina, ele está dizendo que Deus vai fortalecer o coração do fraco e vai acudi-lo. Deus é o Deus que acode, Deus é um Deus que socorre, Deus é um ser que ouve nossas orações e nosso clamor. E ele termina dizendo, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror, olhando para Deus, firmando o coração em Deus e não nos homens, olhar para a vida com uma perspectiva correta. À medida que os anos se passam, a vida vai se tornando complexa, a vida vai se tornando tensa, a vida vai se tornando difícil. Você vai olhando para o cenário, você vai olhando para os noticiários, você vai olhando para as realidades que nos cercam, e a sensação que pode crescer na nossa alma é esta, de que Deus não está fazendo o que deveria fazer, de que Deus não está agindo como deveria agir, de que Deus não está manifestando o poder da maneira como deveria. Mas corrija seu coração, a revelação de Deus diz que Ele é um Senhor paciente, bondoso, misericordioso, mas esse Deus está agindo e vai ouvir sua oração. Ele não é distante, Ele não é covarde, Ele não é fraco, Ele é onipotente, Ele é presente, Ele não é indiferente, Ele se importa e se interessa, Ele jamais vai esquecer. A Bíblia diz que ainda que a mãe, você já viu uma mãe esquecer um filho? Aí talvez a primeira resposta a essa pergunta seja não, mas aí você se lembra de umas mães que já esqueceram um filho, não lembra? Você lembra de mãe que jogou o filho fora. Por isso ele diz, ainda que uma mãe esqueça seu filho, Deus não vai esquecer. Então guarde isso no coração. Que às vezes nossa alma, na leitura da vida, na opinião das outras pessoas, pode ser tomada dessas sensações. Por que Deus se conserva longe? Por que Ele esconde na hora da tribulação? Por que o ímpio e o perverso prosperam dessa forma? Reformule todas essas coisas e lembre-se, Deus nunca se conserva longe. Deus não se esconde na hora da tribulação. Esse é o sentimento. Esta é a sensação na hora da tribulação. Mas a verdade objetiva revelada dos céus não é esta. A verdade é essa daqui. Tu, porém, tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor. Você está atravessando trabalhos e dor? Tenha certeza, Deus está atento a você. A sensação pode ser, Ele me abandonou. A tribulação apertou e ele fugiu. Mas limpa teu coração dos sentimentos errados. Limpa teu coração dos pensamentos equivocados.
Tire da sua vida toda a teologia torta, todo o conceito equivocado sobre Deus e firme seu coração nos conceitos verdadeiros sobre Deus. E você vai experimentar e vai ver. Deus socorre na hora da tribulação e da angústia. Deus ajuda, estende a mão na hora da dor. Eu gosto muito dessa expressão que ele diz, que ele usa no texto, para que o possas tomar em tuas mãos. Deus tem visto e atentado. E na verdade, quando você acha que Ele te abandonou na tribulação, você está bem na mão dEle, seguro, protegido e guardado por Ele. Na verdade, Ele está te segurando. Na verdade, quando você acha que está sobrevivendo por sua própria força e capacidade, você nem percebeu o que Deus já fez com os ímpios. Como Deus já interferiu na vida e já organizou as coisas. Eu leio esse salmo e lembro dos discípulos de Jesus navegando no mar enquanto estão no meio da tempestade. E Jesus no alto do monte, à beira do lago da Galileia, olhando os discípulos lá no meio do mar. E eles estão lá remando, no meio da tribulação e da tempestade, se achando, se sentindo sozinhos naquele lugar. E pensando, nós vamos morrer. Mas Jesus estava no alto do monte, orando. E a pergunta é, orando pelo quê? Orando por quem? Eu imagino Jesus conversando com Deus e dizendo, Senhor, olha lá eles. Estão no meio do mar, gritando desesperados, achando que vão se afogar, achando que vão morrer. Mas Deus, ajuda-os na pequena fé. Talvez alguém estivesse no barco pensando assim, Jesus manda a gente atravessar o mar, fica do lado de lá, e bem nessa hora que vem uma tempestade. E agora, o que vamos fazer? Não tem jeito, Jesus nos abandonou, Jesus está longe. Mas Jesus está no alto do monte, intercedendo por seus discípulos. E mais do que isso, Jesus vem andando sobre a tempestade ao encontro dos discípulos. O que nós vivemos no versículo 1 do Salmo é só esse intervalo entre os momentos de angústias e tribulações e a manifestação do Senhor vindo em nosso favor, vindo em nosso socorro. Até que finalmente eles veem Jesus subindo no barco deles, passando a tempestade, acalmando as águas. Aí eles percebem, Deus está de fato nos socorrendo. Deus atenta para os trabalhos e a dor da nossa alma. Nesse tempinho nosso de desespero, nossa alma pensa muitas coisas, mas domina esses sentimentos e pensamentos em nome de Jesus. E ajuste sempre sua fé à revelação verdadeira que a Escritura dá sobre Deus. Ele vai te tomar nas mãos e vai te socorrer. Esse é o Deus revelado na Escritura. Amém? Se livra de toda a teologia torta, de toda ideia errada sobre Deus. Talvez ao longo de 2017, em muitos momentos, você vivenciou essa sensação. Deus abandonou, Deus não ouve oração, Deus não escuta quando a gente ora, Deus não atenta para a nossa dor. Mas eu quero que em nome de Jesus, você feche 2017 com uma teologia boa na sua alma. Deus intervém, Deus socorre, Deus ajuda, Deus ouve a oração, Deus se faz presente, Deus manifesta a graça, Deus nos toma na sua mão, Deus nos anima e nos encoraja. Deus é o objeto da nossa esperança e nele continuaremos esperando. E entra assim em 2018 em nome de Jesus. Pai, nós oramos invocando a bênção sobre a Marlene, sobre a Neiva, sobre o Gustavo, a Geni, Deus, sobre a vida do Ijás, do Armando, Deus, a Daniele, a Jerusa, Pai, a Natália, Maria Alice, a Luzineide, sobre a vida do Jair e da Lilian, Pai. Mais um ano de vida que eles podem completar, que assim o Senhor os abençoe, prolongue seus dias de vida mais e mais. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu bênçãos, vitórias este ano, porque Deus, nosso irmão Jair está aqui comemorando mais um ano de vida diante de uma vitória sobre o câncer. Glória ao teu nome por essa bênção maravilhosa, porque Deus, irmãos estão aqui comemorando mais um ano de vida diante de tantos outros livramentos. Obrigado pela vida
Deus, do Persílio e da Dona Maria, mais um ano de casado, 51 anos. Louvado seja teu nome por esse casal, que é bênção e inspiração. Agradecemos ao Senhor, teu cuidado e favor, e abençoe agora as aulas que teremos. Sejam abençoadoras, inspirativas, que o Senhor fale ao coração e edifique teu povo. No nome precioso de Jesus, assim oramos e rogamos. Amém.